Quênia, uma terra de sobrevivência brutal, onde os babuínos não se curvam diante dos leões, reis da savana. Será que a inteligência e o espírito de grupo serão suficientes para enfrentar o poder supremo? Quênia. No confronto brutal entre babuínos e leões. Quênia, uma vasta região onde a natureza preserva o aspecto mais selvagem e feroz da África. As savanas se estendem até o horizonte, onde o céu e a terra parecem se fundir. Mas por baixo desta beleza esconde-se uma luta incessante pela sobrevivência, uma luta entre predadores e presas, entre a vida e a morte. Aqui, todos os seres vivos têm um forte instinto de sobrevivência. Desde as gigantescas manadas de elefantes africanos, que se movem lentamente pelas pradarias, até as ágeis manadas de impalas, sempre atentas a qualquer movimento à sua volta. No alto, águias caçadoras voam em círculos, com os seus olhos perspicazes atentos ao mais pequeno movimento. No Quênia, cada dia é um novo capítulo na luta pela sobrevivência. Os fracos não sobrevivem. Mas mesmo os fortes, como os leões, não podem baixar a guarda. Um único erro durante a caça pode significar a fome para toda a alcateia. Este é um lugar onde todas as espécies, sejam gigantes ou minúsculas, precisam se adaptar, lutar e sobreviver constantemente. Porque no Quênia, a natureza não perdoa ninguém. No meio da vasta savana queniana, onde a vida é posta à prova a cada hora, existe uma espécie de primata que não se destaca pelo tamanho ou pela posição entre os predadores, mas é um dos animais mais inteligentes, resistentes e estratégicos, o babuíno. Esta espécie, cujo nome científico é Papio anubis, vive geralmente em grandes bandos de várias dezenas a mais de 100 indivíduos. Cada tropa é organizada como uma sociedade em miniatura, na qual o poder, os papéis e as relações estão claramente estabelecidos. O macho alfa é o mais forte e é responsável não só pela liderança, mas também pela proteção e manutenção da ordem em todo o grupo.
são onívoros. Durante a estação chuvosa, os babuínos encontram comida facilmente em frutas, raízes, insetos e ovos de pássaros. Mas quando chega a estação seca, dura e cruel, tudo se esgota. É então que o instinto de sobrevivência entra em ação com força total. Foi observado que bandos de macacos prego ousam atacar até filhotes de antílopes para complementar sua dieta com proteínas, algo incomum entre os primatas. No entanto, o que torna os macacos prego especiais não é sua habilidade para caçar, mas sua alta inteligência e forte senso de comunidade. Eles desenvolveram um complexo sistema de gritos de alarme para reconhecer cada tipo de perigo, seja leões, tigres ou aves de rapina. Quando ameaçados, eles não entram em pânico e fogem individualmente, mas imediatamente se reúnem e coordenam sua defesa. E quando o perigo não vem da natureza, mas de seus próprios semelhantes? Certa manhã, quando os primeiros raios de sol ainda não haviam rompido a neblina, um bando de nuru, um grupo de macacos com cabeça de cachorro, procurava comida na borda da savana. O ar estava parado, apenas o farfalhar das folhas e o chiurear suave podiam ser ouvidos. Os filhotes se agarravam às costas das mães e olhavam para o céu com curiosidade. De repente, a manada de Gengo, um grupo do norte, apareceu do matagal. Eles não estavam se aproximando por acaso. Estavam invadindo o território, e sabiam disso. Imediatamente, o macho alfa da manada Nuru soltou um rugido de alerta. Seu pelo cinza se eriçou e ele mostrou os dentes afiados de forma ameaçadora. Toda a manada se reuniu rapidamente, formando um círculo defensivo com os filhotes no centro. O ar estava tenso como a corda de um instrumento. Então, um jovem macho da matilha de Gengo avançou. Gritos romperam o silêncio da manhã. A batalha começou. A cena se transformou em caos. Depois, a matilha de Gengo recuou.
O confronto breve, mas intenso, havia terminado. A matilha de Nuru havia mantido seu território, mas eles sabiam que confrontos como esse aconteceriam novamente. Quando chega a estação chuvosa, a savana renasce e os macacos cabeça de cão entram na época de acasalamento, um período tenso em que o instinto e o poder se chocam. As fêmeas entram no cio com sinais evidentes, e a área ao redor das nádegas incha e fica vermelha. Após a fertilização, as fêmeas têm um período de gestação de cerca de 6 meses. Elas dão à luz em locais isolados, geralmente um filhote por ninhada. Os filhotes se agarram às mães durante as primeiras semanas e gradualmente aprendem a observar, escalar e sobreviver entre os perigos. Desde o momento em que nascem, cada filhote embarca em um programa de treinamento exaustivo para um dia seguir os passos dos pais no ciclo interminável de sobrevivência na savana selvagem. A savana queniana não permite que nenhum ser vivo baixe a guarda, nem mesmo os bandos de babuínos, famosos por sua inteligência e organização. Apesar de sua astúcia e capacidade de coordenar sua defesa, eles são sempre assombrados pela silhueta temível do predador no topo da cadeia alimentar, no leão. O leão-pantera-léu é um dos carnívoros mais socialmente organizados entre os grandes felinos. Eles vivem em bandos, geralmente compostos por 5 a 15 indivíduos, incluindo vários machos dominantes, fêmeas aparentadas e filhotes. Embora sejam chamados de reis, a maior parte da caça no bando é feita pelas leoas. Elas podem atingir velocidades de até 80 km por hora em curtas distâncias, graças às suas pernas poderosas e corpos atléticos. No entanto, não conseguem manter o ritmo por muito tempo, por isso têm de tirar partido do elemento surpresa, do terreno e da cooperação do bando. A dieta dos leões é muito variada, indo desde zebras e antílopes a búfalos. Mas, por vezes, os macacos, se cometem um erro ou ficam isolados, também se tornam presas. O que há de especial no mundo dos leões não é apenas a sua caça, mas também a forma como defendem o seu território. Os machos dominantes geralmente patrulham os limites, marcando-os com cheiro e sons.
Se um estranho entra no território, especialmente outro leão macho, uma luta até a morte se segue, não apenas para proteger a alcateia, mas também para preservar o direito de perpetuar a espécie. Sejam babuínos ágeis ou leões poderosos, ninguém é invencível no Quênia. A cada dia que passa, cada indivíduo deve escolher entre lutar, esperar ou desaparecer. Embora os leões sejam uma grande ameaça para os macacos, há outro animal ainda mais silencioso e imprevisível, que vive discretamente e sabe aproveitar o menor descuido de seus inimigos, o leopardo. Se o leão é um poderoso guerreiro da savana, o leopardo é um assassino nas sombras, rápido, silencioso e letal. Para os macacos, eles são o medo sem voz de alguém que pode vir de cima e ou de trás. O leopardo Panthera pardus é um felino grande e altamente adaptável encontrado em toda a África. É notável por sua pelagem amarela clara salpicada de manchas pretas, que lhe permite camuflar-se perfeitamente entre a grama e as sombras das árvores. Os leopardos adultos pesam entre 30 e 70 kg. São menores que os leões, mas muito mais fortes e ágeis. São mestres em escalar e muitas vezes arrastam suas presas para árvores para evitar predadores como hienas e leões. Os leopardos também sabem como tirar proveito do terreno, usando ravinas, matagais e luz fraca para se esconder. Caçam sozinhos, contando com o elemento surpresa e sua velocidade, que pode chegar a 60 km por hora em distâncias curtas. Ao contrário dos leões, que tendem a caçar ao amanhecer ou ao anoitecer, os leopardos são muito ativos durante todo o dia, especialmente à noite, quando os primatas tendem a baixar a guarda. Os leopardos têm uma dieta variada, que vai desde antílopes e lebres até macacos jovens. Eles raramente se envolvem em confrontos diretos, mas esperam, escolhem o momento certo e atacam rapidamente. À tarde, o sol se filtra através das savanas do Quênia. Um bando de macacos jengo se move ao longo da borda da floresta, com macacos jovens brincando atrás. Tudo parece tranquilo. Mas entre a grama queimada pelo sol, um par de olhos observa. Um leopardo velho, faminto e paciente está deitado no chão, seu corpo quase se confundindo com as sombras. Ele está esperando há horas. Um pequeno macaco fica para trás.
3 metros e 2 metros. Mas antes que o leopardo possa atacar, um macho do bando o avista. Um rugido é ouvido. Todo o rebanho muda de atitude. Os machos lançam um contra-ataque. O leopardo é forçado a recuar, tão silenciosamente quanto chegou. Desta vez, o macaco vence. Mas para ele, a derrota não significa rendição. Ele não tem pressa. Os leopardos vivem sozinhos, eles não precisam compartilhar suas presas nem ter ninguém testemunhando seus erros. Ele tem tempo. A luz do sol suavizou. As sombras se alongaram pela savana. O leopardo saiu do matagal e voltou para a savana aberta, onde um rebanho de impalas pastava sob as acácias baixas. Eles eram o alvo perfeito, pequenos, muito alertas, mas tendiam a se mover em grupo e, se separassem, um deles se tornava um alvo fácil. O leopardo agacha-se, rastejando lentamente pela grama alta e usando o vento a seu favor para esconder seu cheiro. Orelhas baixas, cauda perto do chão. Cada passo é calculado com precisão. Não houve rugido. Não houve arrastamento. O leopardo simplesmente agarra sua presa e desaparece. Ele arrasta a carcaça do impala até uma árvore inclinada e a coloca entre dois galhos altos, longe de predadores. Lá, no crepúsculo, ele começa a sua refeição em silêncio, sem glória, sem compartilhar, mas o suficiente para sobreviver até o dia seguinte. À medida que o sol nascia, a savana ficava escaldante e os rios se tornavam refúgios para a vida. Na margem, lontras africanas nadavam suavemente, caçando peixes em grupos com uma estratégia precisa, seus guinchos ecoando pela superfície da água.
Elas não eram grandes nem ferozes, mas tinham algo que até os animais mais fortes temiam: unidade. Sob a superfície calma da água, um crocodilo desliza silenciosamente em direção à piscina entre as montras. Ele se move furtivamente, deixando apenas pequenas ondulações e um cheiro perigoso no ar. As montras sentem isso. Uma delas grita. Todo o grupo se reúne. Não há medo, apenas ação. Dominado, o crocodilo se retira da água e a área pertence às montras mais uma vez. Na África Oriental, onde nuvens de poeira da savana encontram o céu sem obstáculos, o Quênia ainda preserva as partes mais selvagens e autênticas do planeta. Uma terra onde a vida nunca dorme. Onde cada amanhecer é um novo capítulo entre predadores e presas, entre a morte e a reprodução. Aqui, desde os passos silenciosos de uma manada de elefantes até o rugido de um leão ou o olhar de um leopardo escondido na grama, tudo conta histórias que transcendem o reino animal. É a história do instinto, da adaptação e do extraordinário equilíbrio da natureza. Mas esse equilíbrio está mais frágil do que nunca. As mudanças climáticas estão alterando o ciclo das chuvas que antes nutriam a terra, que agora chegam tarde ou nem chegam. As fontes de água estão secando. Os rios estão encolhendo, deixando rachaduras na terra e marcas no comportamento das espécies. Os seres humanos, que coexistiram com a natureza por milhares de anos, agora se tornaram um grande desafio. As florestas estão sendo derrubadas, as pastagens invadidas e as espécies que outrora dominavam o Quênia enfrentam uma escolha difícil: fugir, se adaptar ou desaparecer. A conservação não se trata apenas de impedir a extinção. Trata-se de impedir que os gritos matinais dos macacos capuchinhos se calem. Trata-se de permitir que as montras continuem nadando nas águas onde seus ancestrais viveram durante séculos. Trata-se de cada vez que um leopardo passa pela grama e nós prendemos a respiração de surpresa. Significa que o Quênia continua sendo o Quênia, não apenas nas memórias ou em documentários.
Porque, uma vez que essas criaturas desapareçam, elas não levarão apenas a si mesmas, mas também uma parte da vida da qual nós, seres humanos, dependemos. O futuro do Quênia não está longe, ele está em nossas decisões de hoje. Decida proteger. Decida coexistir. Decida manter o coração selvagem do planeta batendo.